Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Marcelo Almeida do Nascimento, sou aluno de especialização em História e Ciências, em Ensino e Sociedade, tá? Eu vou, conforme a atividade proposta, é uma atividade referente o meu plano de aula, né? Então, eu vou apresentar para vocês a forma que eu faço o meu roteiro de aula, o meu plano de aula, tá bom? Então, eu vou entrar aqui, eu vou compartilhar com vocês a o meu plano de aula, tá? O meu plano de aula é esse, tá? Esse plano de aula tem um cabeçalho, certo? Nessa situação do cabeçalho, ele tem lá qual a diretoria que eu sou do Estado, e a escola, tá? Na verdade, tem um período da aplicação, né? A área é Ciências da Natureza, aqui o bimestre, né? Aqui eu estou fazendo um plano para 2 aulas, tá? Acredito que vai até durar mais essas aulas, tá? Então, o ensino, a disciplina é química, tá? Tem uma barra aqui, PE, que é prática, então é mais até que 2 aulas que a gente vai usar, tá? Eu vou estar usando também como aula prática também. São 2 práticas e são 2 teóricas aqui, enfim. Tá bom? Aí eu tenho lá o recurso didático que eu posso usar, eu uso lá eu, palavras-chave como recursos didático, material de uso, né? Pessoal, caderno, caneta e etc. TV, celular, aplicativos. Às vezes o CMP, às vezes a gente acaba pegando algumas aulas lá de exemplo, então fica uma situação a gente acaba se inspirando lá, né? E o Aprender Sempre e o Currículo em Ação. São 2 livros que se a gente, o Estado cede para a gente com as habilidades, com as normas da BNCC e o currículo paulista. A gente acaba seguindo isso, né? Por exemplo, essa aula que eu vou dar agora, que eu escolhi para vocês, o que é? São funções orgânicas e funções, são compostos orgânicos e funções inorgânicas. Então, dentro dessa aula, tem algumas competências que têm que ser analisadas, né? Então, são lá, analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base, relações e matérias, material e a matéria e energia, tá? Então, o que que é isso, né? A gente primeiro elabora a competência que está ligado ao objetivo, que vai estar ligado às habilidades específicas. E tem algumas habilidades que são as convergentes, né? São aquelas habilidades que ligam com outras situações, com vocabulários, expressões, às vezes está ligado a outras áreas, né? Por exemplo, né? Raciocínio lógico, né? Pode estar ligado com matemática, tá bom? Então, até essa questão. Então, as habilidades socioemocionais, agir pessoalmente e coletivamente com autonomia, tá? Então, dentro desse plano, o que que a gente vai visualizar? Se vai ter atividades independentes ou vai ter atividades coletivas que quando ele vai ter uma situação que ele vai trabalhar junto com as outras pessoas também. Isso é uma atitude, uma habilidade socioemocional, tá? E aí, as estratégias, as metodologias que estou colocando aqui embaixo, tá? Esclarecimentos de dúvidas são as que eu vou fazer, buscar relacionar a química com o cotidiano, igual vocês vão ver que eu vou soltar um vídeo aqui para eles. É, é, Aí outro recurso, né? Usar, por exemplo, recursos de informática. Às vezes eu tenho aplicativos, consigo fazer desafios. Tem um software chamado PET Colorado que eu utilizo muito em minhas aulas de química. Tem diversas situações boas lá, como se fosse uma gamificação, um jogo, tá? Ler e explicar para os alunos o objetivo da aula. Sempre coloco lá na aulinha lá qual que é o objetivo da aula, o que está acontecendo, além da data, além do nome, é sempre para situar o aluno ao conhecimento lá que ele vai ter aquele dia, tá?
Às vezes eu abro a aula ao contrário, eu abro uma aula com um vídeo, como para que o aluno entenda primeiro o conceito, depois eu vou buscando os conceitos que ele pegou no vídeo, né? É, e retorno a situações anteriores, tá? Aí, ó, nessas situações, eu coloquei até como se fosse uma aula prática, a questão do vídeo e a discussão, tá? Então, eu utilizo esse vídeo chamado A Utilização do Petróleo e Destilação. Ele fala quais são as destilações do petróleo e como é formado o petróleo e de que forma é formado o petróleo, tá? Então, dentro desse plano está especificado isso, tá? E aí, após isso, esse vídeo dura uma ideia aí de uns 3 minutos, mais ou menos, tá? É um vídeo que está aqui já com o link já prontinho para ser apresentado. E aqui tem algumas questões que a gente trabalha com eles relacionado ao vídeo, que são uma lista de produtos que eles vão fazendo essa pesquisa, por exemplo, ele pega lá o WD. Então, qual a composição do WD, se tem tudo, se está relacionado com petróleo? Aí ele escreve todos os elementos que tem no WD, que é um desgripante, né? É um desgripante, e ali ele vai ver, ele vai relacionar todos os ingredientes da composição do WD, e o que ele vai fazer? Ele vai ver se tem lá petróleo, tá? Então, é uma das ideias que eu faço aí dentro das aulas. Então, slides de produtos. Então, tem lá do a lavagem bucal, tem da pasta de dente, tem vários produtos listando lá essa situação e ele vai verificando e vai pesquisando cada produto e vai vendo se tem o petróleo, tá? E aí, o que acontece? Olha lá, tá vendo que bonitinho aqui, ó, tá vendo? Aqui tem vou tentar abrir para visualização, não sei se vai dar aqui, mas assim, é, ele faz, não vai abrir, né? Então, o que ele faz aqui, na verdade, né? Ele vai pesquisar essa atividade. Ele vai lá, a gente vai para uma sala adequada. Hoje em dia, nas escolas, eu tenho uma média de uma sala chamada Acessa, com 15 computadores. Não são muito tops, mas são computadores. Esses computadores eles podem pesquisar. E às vezes eu faço algumas atividades do Google Forms ou dentro do Word, do Google Docs também, tá? Para eles, tá bom? E o que está relacionado aqui, eu sempre tenho todas as habilidades, por exemplo, aqui, voltar nas habilidades essenciais, que é lá que a gente tira lá do currículo paulista. Tudo isso aqui eu estou tirando do currículo paulista, tá? Então a gente chega lá, analisar e classificar as formas estruturais de aminas, ácidos carboxílicos, ésteres, aldeídos, cetonas, álcools, é, é, álcoois, né? Então, o que acontece com isso, né? Eu tô dizendo quais são as habilidades dessa aula, tá? E é isso que a gente vai planejando nesta aula, né? A gente monta esse escopo e vai. Claro que esse tipo de escopo, às vezes que a gente faz, assim, às vezes, como são 4 aulas, às vezes se estende, a gente volta aqui, se acerta de novo, diminui, aumenta, tá bom? Então, é esse meu plano de aula, ok? Isso é o meu dia a dia, todas as vezes antes de entrar na sala de aula, ou de uma semana antes para entrar na sala de aula, eu já tenho que estar com ele pronto. Que esse plano de aula está ligado ao meu plano bimestral, que está ligado ao meu anual, ok? Que são do currículo paulista, tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos, espero ter atendido a expectativa de vocês aí e do professor também, e nessa questão da minha atividade, ok?